Caros amigos do Rebu, estamos começando aqui mais um 10 minutos de Rebu e hoje aqui no nosso cenário diferenciado eu vou falar para vocês desse livro aqui, que é o livro O Mundo Perdido, do grande escritor inglês Sir Arthur Conan Doyle. Se você não está lembrado quem que é o Sir Arthur Conan Doyle, ele é o mesmo escritor do Sherlock Holmes. E antes de começar a falar desse livro aqui, que é uma ficção científica sensacional, quero lembrar vocês aí de curtir esse vídeo, já se inscrever aí no canal e lembrando que quando a gente chegar no número de 500 inscritos, nós teremos um sorteio de um livro aí bem bacana, um livro bem legal, uma história em quadrinhos, certo? Bem, vamos lá então. O Mundo Perdido, né, é um livro do Sir Arthur Conan Doyle que foi escrito aí por volta de 1912. Ele é uma das aventuras de um outro personagem do Sir Arthur Conan Doyle, que é o professor Challenger. Basicamente, a história é a seguinte: o professor Challenger ele encontra uma foto onde aparentemente tem um dinossauro no fundo e ele insiste na existência de um vale perdido dos dinossauros que fica no território da Amazônia. Isso mesmo, aqui, né, no território da Amazônia, no nosso querido Brasilzão aí de meu Deus, certo? Bem, e aí o professor Challenger, então, ele arruma, né, uma grande briga com a comunidade científica da Inglaterra, onde, né, ele vai buscar aí o financiamento para ele realizar a sua expedição, até que algumas pessoas que acreditam na sua história, elas resolvem aí aceitar, né, investir no projeto do professor Challenger. E aí é lógico que o professor Challenger ele confirma todas as suas expectativas. Bem, é um baita livro de aventura, uma aventura muito interessante, certo? Com essa edição aqui da Todavia Livros, né, que além de ter o texto integral, ele tem notas de rodapé que são interessantíssimas e, além de tudo, ainda tem um comentário do criador da história do Jurassic Park, o Michael Crichton. Por quê? Porque o Michael Crichton, ele se inspirou claramente no livro O Mundo Perdido. Bem, esse livro aqui, ele, além de ter uma história muito interessante, né, como eu já disse para vocês, ele se trata de uma ficção científica do tipo hard. O que significa uma ficção científica hard? É aquele tipo de ficção científica onde todas as coisas científicas que são colocadas dentro do livro, elas são pautadas numa ideia original, né, e numa ideia de ciência, que é aquela ciência que se faz na academia mesmo. E aí é muito bacana, porque com essa edição da Todavia, tudo aquilo que é colocado de científico no livro, né, é explicado nas suas notas de rodapé. Por exemplo, todos os nomes de dinossauro que aqui aparecem, eles aparecem com uma nota de rodapé explicando, né, quem descobriu aquele dinossauro, o que se pensava dele na época, como que se enxerga, né, aquela espécie extinta hoje em dia, e assim por diante. Outra coisa que é muito interessante, que é bem legal desse livro, é que ele também explora um pouco a questão da comunidade científica londrina da época. Então, várias menções a vários cientistas aqui são constantes. E aí eu queria dar destaque, né, para um cientista aqui que é apontado nesse livro, né, que é deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui facinho, que é o Thomas Huxley, né? Quem que é o Thomas Huxley? O Thomas Huxley, ele nada mais nada menos é do que o avô do Aldous Huxley. E aí é muito interessante, porque o Thomas Huxley, ele era um criacionista, né? Que é o contrário dos evolucionistas, que acreditam que a vida ela veio aí, foi criada no mundo de maneira divina, e é bacana porque aponta aqui, né, que o Thomas Huxley, ele inventou, que ele descobriu uma gosma, que seria a origem da vida, mas depois descobriram, por exemplo, que a sua descoberta ela era falsa. Uma outra coisa que tem interessante aqui nesse livro, que faz a gente pensar um pouco sobre a nossa noção de tempo e de coisas aí que a gente vê e que a gente acredita, é uma nota de rodapé aqui que está falando sobre os Burghans, né? Quem que eram os Burghans? Os Burghans eram os carros Brughan, né? Eram os carros elétricos que existiam já no começo do século XX. E aí, quando eu li esse trecho do livro, eu fiquei me perguntando,
Ué, se nós já temos carros elétricos desde o começo do século XX, por que que hoje a gente tem uma propaganda intensa, né, da indústria automobilística e de outros meios de comunicação falando que a gente precisa desenvolver de novo os carros elétricos? Eu achei bem interessante isso daqui, vale aí uma pesquisa mais aprofundada para entender. Bem, outra coisa bacana que tem aqui no livro, né, em relação a essa questão das notas de rodapé, é uma proposta aqui que o Sir Arthur Conan Doyle, perdão, ele traz, né, que fala um pouco da questão do racialismo científico, né, ou da racialização na Europa. E aí tem um trecho aqui muito interessante que um dos personagens do livro, que é o jornalista Maloney, é um irlandês, ele fala, né, que o Maloney ele era um irlandês mais confiável porque ele não era ruivo. Né? E aí você tinha lá toda uma teoria de que o tom de pele, né, o cabelo ruivo, né, avermelhado, ele era considerado uma característica de inferioridade e selvageria, o que é algo bem interessante. Claro, né, que isso não está ligado só à relação entre os ingleses e os irlandeses, nem precisa falar que os ingleses eles também pensavam nisso, né, da raça negra, da raça indígena e de todas as outras, certo? Bem, reiterando aqui, um baita de um livro interessante, né? O Mundo Perdido, de Sir Arthur Conan Doyle. Vai ficar aí o link da descrição, vale a pena ler e não se esquece, 500 seguidores vai ter aí um sorteio, certo? Esse foi o nosso 10 minutos de review de hoje, Um Mundo Perdido, e até a próxima semana.